diferentes. Gostaria de enfatizar esse ponto um pouquinho mais, de que todas as localizações, mesmo que falamos do mesmo evento, terão diferentes legados. Então, não podemos aprender muito, por exemplo, só analisando a Barcelona, em Barcelona, os Jogos Olímpicos, ou a Alemanha, em 2006, que ganhou dinheiro com a Copa do Mundo. O que eu fiz para o governo alemão, eu fiz 10 mil entrevistas, bem, não eu pessoalmente, né, o meu time, sobre o impacto econômico da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e o impacto na população. E foi muito interessante. O mesmo questionário, as mesmas perguntas foram feitas na África do Sul e na Alemanha. Então, algumas universidades aqui no Brasil poderiam usar o mesmo questionário, as mesmas perguntas, países semelhantes, como a África do Sul e o Brasil, a mesma loucura e paixão por futebol, né? Talvez nós possamos aprender através desse questionário. Então, comparando os eventos, talvez lá na África do Sul, economicamente falando, tenha sido bem melhor, mas quais foram as maiores descobertas? Em termos de diárias nos hotéis ou leitos utilizados, em 2010, 2,02 milhões de leitos foram ocupados. A venda de ingressos na África do Sul, por exemplo, tem mais estádios maiores, então em torno de desculpa, ele falou, ele está se desculpando, ele falou que foram ingressos vendidos. Então, tivemos 25% menos de ingressos vendidos, mais 73% de ingressos VIP. Então, é uma grande oportunidade para convidar os negócios, os empresários, para termos um diálogo, diferentes pessoas que podem ser atraídas através de uma Copa do Mundo. Então, falando agora das festas. As festas na Alemanha, por exemplo, foram muito bem sucedidas. 30% dos espectadores vieram de fora da Alemanha, sem ter um ingresso, simplesmente para estar na Alemanha durante a Copa do Mundo. E isso gerou 1,1 bilhão de euros adicionais em gastos, que esses turistas não teriam vindo para a Alemanha, por exemplo, se não fosse a Copa do Mundo. E todo mundo na África do Sul, por causa da distância, todos eles tinham os ingressos. Então, eles foram à África do Sul assistir a Copa e participar das festas também. Impacto primário é 58,5% menor em termos de impacto primário na economia, mas se você relacionar isso com o PIB, em 2010, foi 0,22% do impacto primário sobre o PIB, somente na época da Copa do Mundo, e na Alemanha, que é uma economia muito maior, foi apenas 0,12% de impacto primário sobre o PIB. E isso é uma descoberta muito importante. Qual poderia ser uma expectativa em termos de impacto econômico de um mega evento? Aí você tem os visitantes, os turistas, só nesse ponto. Aí você tem 1,1%. Então, com a Copa do Mundo, nós vamos curar e teremos o desenvolvimento econômico, e isso vai trazer empregos. Isso é um pensamento errado. Mas daqui a pouquinho eu vou discutir um ponto com vocês que nós criamos muitos pontos positivos locais, que dão um potencial para que você tenha um sucesso econômico no futuro. Aqui são apenas os turistas na época da Copa do Mundo. Mas se você fizer uma campanha de turismo boa, usando essa imagem da Copa do Mundo, aí você pode aumentar o turismo nos próximos anos. E isso vai ser permanente, mais pessoas virão ao Brasil e haverá a indústria de serviços aumentando, haverá mais impostos, os hotéis terão maior utilização. Então, eu estou falando do impacto econômico. Então, mais e mais estou dizendo, depois dessa grande pesquisa, não é o evento propriamente dito que melhora, mas são os legados. Então, precisamos alavancar esses legados positivos.